Bem-vindos à nossa 15ª aula da série Quão Grande És Tu, na Igreja Evangélica da Vila Iara, adultos. Nós temos aprendido a conhecer nosso Deus. O tema de hoje é a providência de Deus. Você poderia lembrar sobre alguns fatos onde a gente diria: isso foi a providência de Deus. Vamos ver o que a gente vai estar olhando hoje. Vamos saber, vamos aprender, vamos compreender que Deus sustenta e mantém a sua criação. Também vamos sentir, vamos crer, colocar a nossa fé que somente o Criador pode sustentar e manter o que criou. Nós não cremos que um Deus Criador, que fez este mundo e depois virou as costas para a sua criação. Não é assim que cremos. Ele não entregou-nos a nossa sorte e a um destino qualquer. Não. O Deus das Escrituras é o Deus Criador de tudo que veio a existir e ainda mantém o controle absoluto sobre tudo. Esse ato divino é denominado providência de Deus. Então, nós vamos, com esse aprendizado, vamos tomar ações, não só de respeitar a criação de Deus, mas ser um reflexo do nosso respeito ao Criador. Porque entendemos que Deus é o dono de sua criação e que também nós fomos criados por Deus. Nós somos considerados a sua obra-prima. Portanto, o respeito, o reconhecimento em relação à grandeza da sua criação é também respeito ao Criador. Por isso, nós vamos, então, observar, que a providência de Deus, nós entendemos que é um permanente exercício do poder divino pelo qual o Criador, ele preserva, ele cuida de todas as suas criaturas, operando em tudo que se passa no mundo e dirigindo todas as coisas para o seu determinado fim. Essa providência divina é refletida nos seus atos de preservação, governo e cooperação. Então, Deus, ele está presente, exercendo, agindo segundo o seu poder. Então, vamos ver preservação. Deus agindo como preservador. Nós temos aqui o verbo preservar, que quer dizer livrar do mal, ou pôr ao abrigo de algum mal, de algum dano ou perigo, defender, resguardar. Nesse sentido, a gente estaria protegendo para não acontecer um dano, para não acontecer. Então, são prevenções que a gente pode fazer. Preservação pode ser preventiva. Agora, tem um segundo sentido, que é não destruir algo ou a si mesmo, conservar, salvar. E é esse caso que a gente entende que Deus preserva. Por quê? Porque após o pecado, o homem poderia simplesmente, Deus falar, foi um rascunho, errei, vou começar tudo de novo e destruir tudo. Mas não, ele está salvando. Então, ele está fazendo esse ato divino de preservação. Então, ele mantém a ordem e a existência da criação segundo as leis que ele mesmo criou desde o princípio. Nada foge ao seu controle ou à sua vontade. Em Hebreus 1:3 diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder.
Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então fala sobre Jesus Cristo, fala sobre a queda humana e a restauração, a purificação dos pecados, e fala que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pergunto, por que Deus sustenta e mantém o céu e o mar, tudo o que neles há? Porque Ele tem todo o poder. Colossenses 1, 16, 17 fala que nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Perguntamos, por que nada foge ao controle de Deus? Segundo esse texto, porque ele é antes de todas as coisas, e porque nele todas as coisas subsistem. Ele é o fundamento, ele é a estrutura, ele é o suporte. Então, Deus determina a manutenção do céu e da terra, ele controla o universo, nada foge ao seu controle, e uma ordem foi estabelecida nos reinos animal, vegetal e mineral. Nós vemos isso, assim, em Atos 14, 15 a 17, falando assim: nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs, vazias, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Perguntamos, por que Deus dá as estações, o alimento e o sustento de todos os seus? Porque a sua provisão é o testemunho de si mesmo. O propósito de Deus é preservar a nossa vida. Salmos 104 fala assim, versículos 29 a 30, todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A pergunta seria, o que aconteceria ao homem se Deus não o preservasse? O homem, como espécie, morreria. Salmo 65, 5 a 7 disse, vinde vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações, não se exultem os rebeldes. Pergunta, por que Deus tem domínio sobre todo o universo? Porque Ele é poderoso, porque Ele tem todo o poder. Muito bem, então, Deus preserva. E Ele preserva como? Sustentando e controlando ativamente todas as coisas criadas. Nós temos a terra, o mar, o céu, são mantidos pela determinação e ação de Deus. Nós já vimos nos textos em Hebreus, que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, em Colossenses, que Ele criou todas as coisas, que Ele é antes de tudo, e tudo nele subsiste. Em Atos 17, nós vimos assim, pois nele vivemos e nos movemos, e existimos,
como algum dos poetas tem dito, nós somos dele geração. Preservação quer dizer também ordem da natureza. Deus a mantém nos reinos animal, vegetal e mineral. Todas as coisas estão a ele sujeitas. A provisão, o sustento para a vida terrena dependem da interferência divina. Jesus Cristo, com seus discípulos, em Mateus 5,45, diz o seguinte: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Era uma condição que ele estava ensinando, e daí ele está falando sobre o Pai. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoa. Ele provê e sustenta a vida. Nós vimos também Paulo lá em Atos 14, né? Tá? Falando sobre que Deus não deixou ficar sem testemunho, dando-nos o céu, chuvas, estações, enchendo o nosso coração de fartura e de alegria. Então Deus mantém uma ordem, né? Deus mantém a sua presença de uma forma positiva, uma forma que ele dá o seu testemunho para nós. Nós ficamos... Salmos fala também assim que os céus declaram a grandeza de Deus, né? Manifestam a grandeza de Deus. Daí também nós vemos aqui a preservação da vida segundo um propósito estabelecido, né? A essência e o tempo de vida, da vida, estão submissos ao controle de Deus, né? Neemias, um governador, né? Ele fala assim: só tu és Deus, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Né? O Jó fala assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Então, Deus tem um propósito de preservar a vida humana, de estar sendo a fonte, fornecendo vida para todos nós. Nós já vimos no Salmo que ele dá de comer ao seu tempo. Então, ao homem existe a necessidade, existe todo um processo físico, químico, biológico, do qual ele depende. Ele depende de Deus estar controlando a natureza. E no Salmo 139, 16, é mais uma declaração sobre Deus, sobre o milagre da vida. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, falando sobre o milagre da procriação, o milagre do nascimento da vida. E no teu livro, então ele era uma substância ainda informe, mas Deus já conhecia, já via o salmista. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Tudo está submisso ao controle de Deus. Aplicação. O fato de saber que Deus é quem mantém o controle e a ordem deste vasto mundo e universo não poderia me levar a confiar e a entregar aos cuidados desse mesmo Deus a minha própria vida, bem como as minhas necessidades da minha família? É assim que eu temo a Deus, é assim que eu conheço Deus, de
confiar nele, de olhar para ele e reconhecê-lo, que além de soberano, ele é o provedor de toda a vida. Governo. É a segunda faceta, né, de que nós possamos entender como Deus provisiona a vida. Nós já vimos sobre a preservação, como se fosse uma responsabilidade do Criador com a sua criatura, e porque Ele pode, Ele tem todo o poder. Agora nós estamos vendo sobre o governo. Governar é conduzir, dirigir, administrar, ter grande influência e dirigir as ações, dar ordens. Nós temos assim que Deus governa o mundo para garantir os propósitos. Nós vimos que Deus, quando Ele criou o mundo, Ele tinha um propósito. Mas Ele, não só o poder de planejar, não só o poder de criar, mas agora nós estamos falando sobre o poder de garantir os seus propósitos, os seus planos. Efésios, 1º capítulo, versículo 11, diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. A pergunta é, por que Deus governa o mundo? Porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Em Deuteronômio 4:35, nós vemos que a nós foi nos mostrado para que nós conhecêssemos, para que nós soubéssemos que o Senhor é Deus e nenhum outro há. Então aqui é Moisés, no livro de Deuteronômio, ele está fazendo uma recapitulação toda da jornada de 40 anos que o povo fez desde o êxodo, desde a saída do Egito, né? E agora ele está falando aqui, tudo o que aconteceu nesses 40 anos te foi mostrado para que você saiba que o Senhor é Deus, que não tem nenhum outro. Porque Deus se preocupa e governa pessoas. Porque não há quem possa deter a ação de Deus entre nós. Deus não precisa se desculpar, pedir licença, né? E para estar junto com o homem, para estar junto da história, para estar fazendo aquilo que está no coração, está no propósito dele. Porque ninguém tem o poder de deter Deus. Deus governa para garantir os seus propósitos. Ele governa todas as pessoas. Ele usa a sua onipotência para governar. Sabedoria e santidade são as marcas do seu governo. Então, nós vimos aqui, né, que Deus tem o governo nas suas mãos e Ele tem, assim Ele executa o seu propósito quando Ele nos criou. Essa providência divina, né? Nós estamos estudando sobre a providência divina. Então, a segunda faceta que nós estamos estudando é o governo. Nós já falamos sobre a definição de governo, né? Dirigir, né? Comandar, administrar. E é uma coisa, é uma atividade, é uma coisa ativa, não é uma coisa que
estática. Não existe governo estático. Tá? E essa contínua atividade de Deus, pela qual Ele rege as coisas, a fim de garantir o propósito divino, isso quer dizer que Deus tem um propósito para tudo quanto faz. Tudo quanto fez, tudo quanto faz no mundo, de maneira que vai conduzir todas as coisas na direção dos seus divinos propósitos. A ideia de governo implica execução, cumprimento da sua vontade. Então, é bom a gente conhecer a Deus desde o começo, como a gente está fazendo com essas lições, né? Quem Deus é, os seus atributos, as suas características, né? Tá? Já estudamos sobre a sua vontade, boa, perfeita, agradável, né? E nós estamos vendo que Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo. E Ele somente se revela. E nós, como criaturas, como seres humanos, nós temos esse processo de conhecimento gradativo, gradual, em crescendo, né? E cada vez mais. E é relacional, Deus é relacional. Deus, Ele governa universalmente as suas criaturas. Então, será que Deus é assim, Ele trata um pacote? Não, Ele trata individualmente, tá? Mas Ele governa a todos, segundo a sua vontade. Nós já vimos que Ele tem, né? Tudo que Ele faz, Ele tem não só um propósito, tá? Uma direção, mas Ele executa, Ele está cumprindo essa vontade entre nós. Em Daniel, né, nós vimos que, segundo a vontade de Deus, né, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra, e ninguém pode deter a mão de Deus. E também Jó, né, eu lembro, né, Jó, né, foi indagado se ele saberia explicar sobre as coisas criadas, né, sobre aquele momento em que as coisas surgiram do nada, e nós vemos que Deus colocou o homem, Jó, né, na palma da mão e disse: mas eu cuido de ti, eu cuido de ti. E Jó colocava a sua fé: ainda que eu morra, eu confiarei nele. Então, é uma relação individual do Criador com a criatura, e a qual Ele hoje nos chama de filhos. Deus domina universalmente com onipotência infalível, né? Então, 1 Samuel fala: o Senhor é que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Provérbios 16:9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Atos 17:26. Ele de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, Deus domina universalmente com essa onipotência infalível, não somente o indivíduo, mas também grandes nações. Os príncipes, Salmos 47:9, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, quer dizer, as bandeiras, né, os exércitos. Deus se exalta gloriosamente. Salmo 66:7 fala: ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam
as nações, não se exaltem os rebeldes. Deus dirige universalmente com sabedoria e santidade. Os seus planos são projetados e executados em favor do bem daqueles que o temem. Problemas, crises, dificuldades são momentos que Deus permite sobre os seus filhos com um propósito relevante. Tem um bom objetivo, tem um bom propósito para cada uma dessas circunstâncias. As dificuldades são momentos que Deus usa para nos abençoar e nos aperfeiçoar. Tudo e todos estão sob o governo de Deus. Salmo 103, 17 a 19. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Jesus, quando ele estava ensinando sobre o valor da vida, ele falou sobre, para a gente observar as aves do campo, os lírios no campo, as aves no céu. E ele fala sobre o valor, naquela época, de 2 pardaizinhos, né? Era uma pequenininha moeda, né? A gente diria não tem valor nenhum. Mas nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós, Jesus falando, a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Bem, ele não falou quantos, né? Mas ele fala que Deus cuida, conta. Deus está de olho, né? Não só nas nações, mas no indivíduo. E para a gente terminar essa nossa leitura, temos mais 2 versículos. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, falando sobre qual é a forma que Deus ele age em nosso meio, cooperando para o bem, né? Cooperando para o bem. Então, não tem nada que aconteça nas nossas vidas que seja mal. É Deus cooperando para o bem. Todas as coisas cooperam. E Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então nós louvamos a Deus, porque Ele é um perfeito governador, né? É um perfeito executor de obras e ordens. Aplicação. Será que tem alguma coisa que tem causado medo, desespero, ansiedade, incredulidade, desesperança? Até onde a minha fé, a minha confiança está amarrada, firmada em Deus ou nas circunstâncias da vida, que muitas vezes são temporal? Vamos pensando e vamos prosseguindo, né? Tá? A terceira parte da nossa lição, né, sobre providência divina, tá, é sobre cooperação. Então, cooperação é trabalhar simultâneo, é trabalhar em comum, ajudar, colaborar. Então, não estamos sozinhos, né? Então, o que acontece?
Deus opera em conjunto, né? Tá? De forma que as leis de Deus que ele estabeleceu na sua criação, tá? Está dirigida, ela não está descasada, ela não está uma bagunça, ela não está fora do governo, do controle de Deus. Está direcionado para os propósitos de Deus, que é todas as coisas cooperam para o bem. Então, nós temos as leis da natureza cooperando para os propósitos de Deus. Então, ele dá ordens para as leis da natureza. Então, quando a gente vê Jesus no barco, que é uma história muito conhecida, de uma tempestade, e ele está descansando, cansado, está descansando, dormindo, e os discípulos, enfrentando a tempestade, estavam já começando o barco a fazer água. Eles vêm para Jesus e pedem socorro. Mestre, nós vamos morrer. E daí Jesus levanta-se e dá ordem para o vento, para o mar, e há uma calmaria. Então nós vemos que Jesus estava ali mostrando a autoridade sobre a natureza. Uma autoridade que Deus tem sobre a natureza. Ele criou a natureza e ele tem autoridade sobre a natureza. Há uma ação coordenada de Deus para sustentar a vida dos animais. Então não é só do homem, não é só as leis físicas, as leis da natureza, tá? Mas também nós vemos a vida biológica, ela também é uma vida toda debaixo, cooperando para sustentar os animais, os homens, os vegetais, os minerais, toda a natureza está coordenada por Deus para sustentar a vida. Por isso a vida existe, porque Deus criou-a para isso. Criou toda a natureza, toda a criação para sustentar a vida. E as situações, né, tá? E circunstâncias servem a esse objetivo de Deus. Nós já vimos os textos que dão base a a cooperação, a essa visão que nós estamos tendo da cooperação de Deus, né? E o Salmo 136, né, que nós já lemos, quem comanda todos os fenômenos da natureza e por que ele comanda? Quem comanda? Deus está no comando de tudo, no cumprimento dos seus propósitos. Então isso nós já vimos, né? Ele corrobora com essa, né, com essa função de cooperação, né? O segundo texto que Salmo 148, fala quem comanda os movimentos do mar, do vento, o vapor, né? As nuvens, né? Há algum outro que possa fazer, além de Deus? Bem, o pessoal vai falar, né? Os espertinhos vão falar, não, tudo isso funciona porque existe uma lei física, existem as questões físicas da matemática, disso, aquilo, então, né, os modelos, né? Isso é somente como a gente entende, como a gente pode, né? Mas as leis, Deus as criou, né? Então, até onde vai a ação de Deus, né, na vida, né? Somente Deus é onipotente, né? Tá? Quem que dá o sustento para as aves? Quem que fez tudo isso perfeito, né? Tá? Então, Deus em todos os seus atos. Não há nada que Deus faça ou fez, tá, que está assim, ao léu, solto. Muito bem, então a cooperação nos leva
Então, a entender, né, que as leis naturais se cumprem, que Deus sustenta todos os animais do mundo, Deus usa as circunstâncias particulares da vida, né? Então, eu quero ver umas particularidades. Está aqui. Quando todo mundo conhece a história de José do Egito, né? Então, José do Egito, ele foi um jovem que os irmãos tinham inveja e venderam ele para os mercadores que passaram ali em Canaã, né? Ali, e levaram ele como escravo para o Egito. Então José foi vendido pelos irmãos e depois foi como escravo, foi feito prisioneiro, ficou na prisão, e Deus foi agindo de forma que ele sempre agiu corretamente, sempre foi difamado, foi traído, quer dizer, teve uma vida assim que ele poderia reclamar de tudo, mas ele conhecia Deus. E daí, quando as circunstâncias levaram a ele ser o administrador do faraó, na grande colheita e depois na grande fome que sucedeu, né? Os seus irmãos vêm para o Egito sem saber que ele estava vivo, nada, e vão buscar alimento, porque já havia 2 anos de fome na terra. Então essa passagem está contada no livro de Gênesis, capítulo 45, que é o reencontro dos irmãos com José. Então, José faz um reencontro. E nesse encontro eles temem, porque agora ele é um homem poderoso, né? E ele poderia vingar-se, né, de tudo aquilo que ele passou, todo aquele sofrimento, né? Mas ele dá uma palavra, né, sobre o que aconteceu na vida dele e qual foi o significado que ele entendeu. Então, ele falando para os irmãos: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haveres vendido para aqui, no Egito. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, ele entendeu que não foram os irmãos, foi Deus que estava ali realizando um plano, de preservar a vida da sua família. Daí ele continua, porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos que não vai haver lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fosses vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que para me pôr por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então vemos aqui uma circunstância particular da vida de José. Ele tinha tudo para ser negativo, para odiar seus irmãos, e os seus irmãos temiam que ele fizesse isso. Mas agora ele traz essa palavra com o entendimento de que Deus era um plano de Deus, era um propósito de Deus para aquela família, para a sua família. Bem, tem outro relato também das Escrituras, né, sobre Moisés. Moisés, ele já está com 80 anos de idade, ele trabalha com as ovelhas, ele foi
filho da filha do faraó, teve boa educação, mas daí ele fugiu porque ele cometeu um crime. E quando ele fugiu, ele foi para o deserto e perdeu todas as suas, como se fala, recomendações, todo o seu privilégio. E daí, agora ele está ali já idoso e Deus tem um encontro com Moisés. E Deus fala, agora está na hora de fazer aquilo que você tinha no teu coração, de ajudar o teu povo. Então, Moisés fala, desculpa, eu estou velho, eu não sei mais falar, estou aqui nesse, vamos dizer assim, né, fora da sociedade, eu não sou mais aquele rapaz todo cheio de fogo, né? Não, eu não sei nem falar. Daí Deus fala assim para ele, quem que fez a boca do homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? O que vê ou o cego? Não sou eu? Vai, porque eu serei com a tua boca e ensinarei o que has de falar. Então, quando Deus tem um plano na vida, a gente não precisa ficar achando desculpas, porque as condições, os recursos, a capacitação não vem de nós, vem do Senhor, vem desse Deus maravilhoso que fez todas as coisas, fez a vida e sustenta, mantém. E dentro desse plano, propósito eterno, está o seu amor, está a sua transcendência, está em que Ele, Deus, vem em direção a nós. Então, nós vemos ali que Deus amou o mundo de tal maneira que doou, que deu o seu Filho unigênito. Deus não ficou somente falando, o homem está perdido mesmo. Mas Ele se dirigiu para manter, para salvar, para realizar o seu plano, que é ter comunhão com o homem, a sua criatura, e ter comunhão íntima, como pai e como filho. Bem, tem mais coisas que a Bíblia explica, ensina, são relatos, são testemunhos maravilhosos sobre essas circunstâncias onde Deus, né, Ele expressa, demonstra esse amor, essa sua presença, essa vontade perfeita, né, e que Ele trabalha para o bem maior da sua criação através da sua vontade perfeita. Muito bem. Conclusão, né? Nós já vimos, né, então, que a providência de Deus, ela é reflexo da sua própria natureza de amor, sua própria natureza de cuidado, sua própria natureza de ser o único que pode todas as coisas e que realiza tudo, tanto querer como realizar. Então, nós vemos Ele salvando, preservando, Ele governando, dirigindo todas as coisas. Quando a gente lê o livro de Hebreus falando sobre os anjos, que Ele determinou que os anjos trabalhem a favor dessa salvação. Então nós vemos que Deus move céus e terra, Ele ordena, Ele direciona, Ele governa, Ele coopera, junta todos, e hoje Ele está nos chamando para estarmos cooperando com Ele. Então, daí, quando a gente vê os movimentos
de ecologia, os movimentos de justiça, os movimentos pró-vidas, né, que estão buscando, né, resgatar valores, e muitas bandeiras estão sendo levantadas, né? A bandeira de Cristo, ela continua tremulando no Calvário. Ela continua sendo válida como justiça de Deus. Continua sendo válida para todos. Continua sendo a razão maior da nossa vida. E é a providência divina, é a providência de Deus, tá? De não abandonar o barco, de não deixar à deriva a nossa própria existência. Por quê? Porque Ele é a nossa razão, Ele é a nossa âncora, nossa fé precisa estar dirigida para Ele. Muitas vezes nós vamos querer que aconteçam atos milagrosos, sobrenaturais, mas Deus já colocou toda a natureza direcionadas para o nosso bem. Então, coisas naturais também são abençoadas e dirigidas por Deus, né? Coisas normais do dia a dia da vida também. Circunstâncias, problemas são resolvíveis. Muitos são resolvidos por nós mesmos. Por quê? Porque Deus deu a sabedoria, deu conhecimento. Precisa da vontade. E essa vontade expressada na fé, no invisível. Muitas vezes a nossa esperança, né, ela se esvai por quê? Porque a gente está olhando o presente, está olhando o caco, o vaso quebrado. Mas quando nós podemos ver as mãos do oleiro, as mãos do Criador, trabalhando esse vaso quebrado, moendo, colocando novamente ele na forma de barro e criando uma obra-prima novamente na nossa vida. É esse Deus que não abandonou a sua criação. E Deus usa o trabalho para promover sustento, a medicina para nos cuidar de saúde, né? E o conhecimento, a ciência, são coisas abençoadas por Deus, mas não são Deus. São as coisas, são as que Deus criou para nosso bem. Então, todas as coisas, né, diz eu não vou lembrar a pessoa, mas diz assim que toda verdade vem de Deus. Então, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade que nós precisamos da providência de Deus, nós precisamos de Deus, e a nossa fé estarmos alicerçada nele. Como filhos de Deus, temos a confiança de que servimos a um Deus ativo, presente em todo o universo, o qual promove o bem maior daquilo que lhe pertence. Ele nos criou. E Ele nos criou e nos comprou ali no Calvário, Jesus Cristo, para nos resgatar de uma perdição eterna, de uma situação, circunstância da qual nós nunca teríamos como resolver. Por quê? Porque a sua vontade é perfeita para nós. Então, coloquemos a nossa fé, o nosso coração, coloquemos os nossos pés na rocha, que é nosso Deus. Deus nos abençoe e que nessas 2 aulas que ainda nós teremos, que Deus continue falando no teu coração, dando não só a motivação da vida, não só a razão da vida, mas Ele próprio sendo a tua fonte da vida eterna. Deus nos abençoe e até a próxima.